Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, há tempos atrás eu comentei a respeito do Elon Musk, que estava fazendo aportes no Bitcoin usando o dinheiro da Tesla. E eu chamei a atenção de que isso era uma medida arriscada, que isso era uma medida perigosa, eu diria mais, que era uma medida irresponsável e inconsequente para com os acionistas da Tesla. Lembrei, inclusive, no vídeo que fiz à época, que a Sadia, que era a grande empresa do setor de proteína animal do Brasil, ela teve que ser vendida às pressas para sua concorrente, que à época era Perdigão, sob pena de falir, de quebrar, exatamente porque estava fazendo operações alavancadas usando derivativos. Ou seja, durante uma época, enquanto as coisas estavam bem, ela estava ganhando mais dinheiro com aplicações em derivativos do que vendendo seus próprios produtos. Então, eu disse, olha, é muito arriscado essa estratégia da Tesla, é um perigo para os investidores, para os acionistas, e as pessoas precisam estar de olho em empresas que fazem isso, porque os resultados podem ser bons, mas também podem ser muito ruins. No caso da Tesla, ela registrou um prejuízo de 140 milhões de dólares com Bitcoin em 2022, segundo informações divulgadas recentemente. Nada que gere, vamos dizer assim, um perigo, mas mostra que essa estratégia não deve ser adotada por empresas. Empresas precisam se rentabilizar com os seus negócios e não com aplicações em coisas que não dizem respeito aos seus produtos, aos seus serviços. Toda vez que fazem isso, pode dar certo, pode dar errado, é como uma moeda, você joga para cima da cara, da coroa, e a gente não deve ficar em empresas que fazem isso. É o meu ponto de vista, é o meu entendimento. Ontem, no dia 1º, um inscrito do canal me perguntou pelo direct do Instagram por que as ações Americanas estavam subindo. Eu disse, porque alguém está comprando. Por isso, porque alguém está comprando. E aí hoje saiu uma informação no Broadcast, que é um site de notícias financeiras do Estadão, só para quem é assinante, que tem acesso a essas informações, mas no Broadcast saiu. Na contramão dos fundos, inclusive americanos, o Morgan Stanley compra ações das Americanas. Por meio de suas subsidiárias, o Banco Norte-Americano de Investimentos atingiu uma participação de 5,2% na varejista brasileira. Então tá aí, estratégia do Morgan Stanley comprando Americanas na bacia das almas. O que é que o Morgan Stanley está vendo? Olha, teve uma queda aí de 80% em um mês e ele resolveu ir às compras. O gigante de Wall Street informou que por meio de suas subsidiárias atingiu uma participação de 5,2% nas Americanas e significa que está acreditando que haverá dias melhores, não é? Você só investe em algo que acredita que há dias melhores. Por falar nisso, um mentorado meu, o Luiz, lá de Recife, fez exatamente estratégia semelhante. A gente vinha conversando na mentoria, a gente fazendo algumas análises sobre essa situação das Americanas, o que poderia ou não acontecer, e há cerca aí de 8, 9 dias, 10 dias mais ou menos, o Luiz resolveu pegar um dinheiro que ele tinha e colocar. Ele disse, olha, se eu perder não vai me impactar, não vai me tirar o sono. Por outro lado, se der certo a operação, pode ser muito positivo, e de fato mais de 100% de lucro ele teve aí nesta operação. Parabéns ao Luiz. E a mentoria é isso, a nossa mentoria, a gente tem esse tete a tete, tem esse contato, tem essa conversa, e assim as pessoas vão amadurecendo com relação à sua visão de mercado financeiro, de bolsa, e faz com que eles se sintam mais confiantes para fazer determinadas decisões, tomar determinadas decisões, montar determinadas estratégias, né? Saber até onde pode ir, o que fazer, o que não fazer. Então,
A mentoria ajuda muito. Se você quiser, venha conhecer o nosso programa de mentoria. Eu acho que vale a pena. Assine também a nossa seleção de empresas, viu? Vale a pena também. Faça as duas coisas. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Afinal, a gente deve olhar a renda fixa ou a renda variável? A Selic foi mantida em 13,75% pelo Banco Central, nenhuma surpresa, quarto movimento de estabilização da taxa Selic, esperávamos por isso. Eu só acredito que a gente vai começar a movimentar a Selic para baixo em abril. Acredito que se for manter a Selic além disso, de abril, vai ser uma burrice. Desculpe, presidente Roberto Campos Neto, eu tenho o senhor como uma pessoa inteligente e sua diretoria idem, mas manter a Selic em 13,75 de abril em diante é um erro crasso, para quem conhece a história romana sabe quem é Crasso e qual foi o seu erro de tão grave, de tão grotesco, que apelidou um erro que é bestial de erro Crasso. Estude a história de Roma, viu? Tem muita coisa bacana para aprender. Então, Crasso batizou um erro bestial com seu nome, erro Crasso. Pois é, eu não vejo o menor sentido. 5,7 foi a inflação do ano passado. A Selic em 13,75 cumpriu seu objetivo lá atrás de represar a inflação, mas acho que está muito, vamos dizer assim, distante a taxa de juros da realidade inflacionária brasileira. Existem ruídos, existem confusões do governo Lula, falou muita bobagem, excesso de besteira dito pelo atual presidente Lula, normal, mal assessorado, um monte de gente imbecil do lado dele, gente retardada do lado dele, gente incompetente, essa turma que fica no núcleo ali próximo com o viés político, é uma turma de derrotados. Isso aí a gente já conhece de longa data, né? Então não ajuda em nada. Mas o presidente Lula pode usar a sua sabedoria, escutar o Geraldo Alckmin, escutar a Simone Tebet. Se assim fizer, dedinho para cima, like pro presidente Lula. Então ele precisa parar de falar besteira. Falou muito aí no mês de janeiro, a besteira foi sinônimo do seu nome na área econômica, né? E agora esperamos que em fevereiro, março, as coisas comecem a se acalmar, a poeira baixar, coisas concretas possam acontecer do ponto de vista positivo. É isso que os estrangeiros estão esperando, porque os estrangeiros estão posicionados em Bolsa Brasileira, estão acreditando no Brasil, porque acham que esse blá 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 do presidente vai morrer na praia e as coisas mais assertivas e inteligentes vão acontecer e na contramão do que ele está falando. Isso é bom, viu? Então os estrangeiros pensam desta forma. E por que os estrangeiros, Cláudio, pensam dessa forma? Porque lá atrás o modus operandi era parecido. Então os estrangeiros já viveram isso. E como já viveram este filme, acreditam que estão vendo o Vale a Pena Ver de novo, né? Pois bem, nessa Selic de 13,75, o que é que a gente tem? Se você for comparar os investimentos, LCI, LCA, pagando 90% de CDI, está dando 11,8% ao ano. CDB, 104% de CDI, dando 11,34% ao ano. Fundo DI, 100% de CDI, 10,8% ao ano. CDB, 100% de CDI, 10,87% ao ano. Tesouro Selic, 10,97% ao ano. Tesouro Selic acima de R$10.000, 10,85% ao ano. Poupança, 7,83% ao ano. Parece ser maravilhoso, né, esses índices. Mas se você olhar para a renda variável de janeiro, você sabe o que foi que aconteceu com as maiores altas da Bolsa? Eu vou começar a citar. Isso é um mês, estamos falando de um ano. O que eu falei antes foi um ano de Bolsa. Um mês de Bolsa, né? Magalu, alta de 61,7%. CSN Mineração, alta de 30,9%, 31%. CSN, 27% de alta. Grupo Pão de Açúcar, 25% de alta. Natura, 25% de alta. Ora, comparar a renda variável com a renda fixa não tem condições. Óbvio, você precisa estudar, você precisa ser seletivo, precisa ser crítico, precisa saber o que fazer, o que não fazer, quando fazer, em que investir.
Para isso, venha para a nossa seleção de empresas. Eu acho que essa é a ferramenta que vai mudar você de patamar. Venha para a seleção de empresas. Olha, nós fomos surpreendidos no dia 2 de fevereiro com um fato relevante da Oi. Foi uma grande surpresa, né? Nós efetivamente não esperávamos a notícia que foi dada pela Oi mediante fato relevante. E, óbvio, né, não poderia ser diferente, esse fato relevante gerou um desgaste aí no preço da ação. A Oi pediu à Justiça proteção. A Oi pediu à Justiça proteção. Nós vamos discorrer sobre isso em outros vídeos. Há alguns vídeos futuros que já estão gravados, porque eu gravo com muita antecedência os meus vídeos. Se vocês não sabem disso, fiquem sabendo. Eu tenho outros compromissos, então eu faço 2 dias de gravação e aí são produzidos 15, 20 vídeos para frente, entendeu? Então tem muito vídeo que já está gravado e eu não vou mudar, né? Eu tenho outras coisas para fazer, então esses vídeos vão ao ar dessa forma. Então, mas de toda sorte, tudo que vai ao ar, eu tenho certeza que serve para reflexão, entendeu? Então fica esse adendo aí. Então esses vídeos já futuramente que vocês vão estar vendo, que falem de Oi, não terão esse contexto do que eu vou estar falando aqui agora. Então a Oi pediu proteção à Justiça, e aí alguns dizem que isso abre caminho para uma nova recuperação judicial. A Oi entrou na quarta-feira, dia 1º, já pela tarde, né, com o pedido de tutela de urgência cautelar na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lá com o juiz Fernando Viana, para que o juiz decrete um impedimento de que seus ativos sejam bloqueados a pedido de credores. A empresa declara ter dívidas brutas que chegam aí a 29 bilhões de reais. A medida abre caminho, segundo a matéria que saiu na Folha de São Paulo, para a Oi entrar com pedido de recuperação judicial de novo. Eu vou comentar já já. Caso se confirme, será a segunda recuperação judicial da empresa, cujo processo anterior foi encerrado agora, dia 14 de dezembro. O pedido feito pela Oi nessa quarta-feira é semelhante ao que foi feito pelas Americanas em janeiro, né? E tem o objetivo de antecipar efeitos de uma recuperação judicial. A crise da varejista, as Americanas, após a revelação de 20 bi de inconsistências contábeis, inclusive foi citada pela Oi como argumento favorável ao seu próprio pedido. A Oi não deu nenhuma declaração, foi procurada pela imprensa, não quis se manifestar e os termos do documento que a Oi deu entrada na Justiça foi pelo escritório Basílio Advogados Barbosa Musnick Aragão e Salomão Caiuca. Então, é uma medida pleiteada, não é novidade para o judiciário carioca, já existe uma liminar concedida a favor das Americanas pela 4ª Vara Empresarial desta capital, mas surpreende por conta de muitas questões. A Oi não precisava ter encerrado a sua recuperação judicial no dia 14 de dezembro. Se o presidente Rodrigo Abreu tinha alguma dúvida em relação a isso, ele poderia ter dito ao juiz: eu preciso de mais tempo, e o juiz teria acatado. Então, vamos observar isso. Se a Oi precisasse ficar mais tempo em recuperação judicial, bastava uma visita do presidente da Oi, Rodrigo Abreu, ao juiz, explicar essa situação e o juiz teria concordado e não teria dado o final da recuperação judicial em 14 de dezembro. Esse é o primeiro ponto a se observar. Um outro ponto a se observar, o Ministério Público pediu um estudo isento de uma empresa independente de que a Oi teria condições de honrar seus compromissos por pelo menos 3 anos. Esse estudo foi feito e foi apresentado, dizendo que a Oi não tinha problemas com relação ao seu fluxo de caixa durante um período de 3 anos. Então, este ponto, para mim, ele é central no nosso estudo de caso. Ele é central. Mostra a primeira rateada do presidente Rodrigo Abreu. A primeira rateada grave, porque até então o presidente Rodrigo Abreu, 2020 a 2021, tudo que disse que ia fazer, fez e entregou. 2021 e 2022, tudo que disse que ia fazer, fez e entregou. Para o Rodrigo Abreu, de 2020 a 2021, nota 10.
Os problemas que a Oi sofreu neste período foi por conta da procrastinação da Anatel e do CAD. Ponto. A gestão do Rodrigo Abreu, nota 10. Muito bem. Ele poderia ter mantido a recuperação judicial da Oi, poderia ter impedido a saída da recuperação judicial da Oi, em 14 de dezembro de 22. Não fez. O Ministério Público pediu um estudo dizendo que tinha capacidade de fluxo de caixa por 3 anos. Ele contratou uma empresa e assegurou que tinha. Aí agora vem dizer que o cenário mudou, que há algo errado e que ele precisa de proteção. Aí o presidente Rodrigo Abreu começa a perder credibilidade e de forma grave. Começa a perder credibilidade. O gestor da empresa, eu sempre digo, olha, numa empresa em recuperação judicial, você não pode olhar indicadores, porque indicadores estão, vamos dizer assim, contaminados pelos efeitos da dívida. Então você tem que olhar o operacional, né? Receita versus despesa, tem que olhar o operacional da empresa e tem que olhar a liderança, planejamento e execução, Enquanto o que está sendo planejado está sendo executado, beleza. Se algo que foi pactuado, prometido, não foi executado, opa, luz amarela acendendo. Então temos aí agora uma luz amarela acendendo e o Rodrigo Abreu perdendo de forma grave credibilidade. Esse é o meu ponto de vista como consultor. Como consultor, o que eu vejo hoje é, com essa medida, vamos aguardar esclarecimentos, vamos aguardar para ver se vai haver alguma manifestação do CEO da empresa, que eu acho que deveria ele vir a público falar alguma coisa. Se não falar, compromete mais ainda a credibilidade dele. Luz amarela passa a ser vermelha, se ele não vier a público falar. E aí eu acho que a gente tem um ponto fora da curva. A empresa começa a entrar num contexto que foge às nossas análises de cenário e de probabilidade, porque o que foi dito não foi cumprido. E aí agora é uma zona cinzenta, que a gente não sabe o que vem pela frente. Ah, Clóvis, eu investi em Oi, não saí, estou no prejuízo, a Oi está lá na bacia das almas, o que é que eu faço? Olha, siga o meu exemplo, eu diria isso. Se você estiver desesperado, venda a sua ação. Se você não está desesperado, e se esse recurso é um recurso que hoje já não impacta a sua carteira, como é o caso da minha, né? Eu tenho 7 ativos, um deles é a Oi. Essa Oi, ao longo desse período de 2021 para 2022, ela acabou ficando menos representativa na carteira. Ela representa cerca aí de 14, 15% nos dias atuais, entendeu? As outras ações cresceram, eu fui fazendo aportes ao longo desses 2 anos em outros ativos. Tenho 7 ativos. Então, por conta disso, ela hoje representa aí entre 14% e 15%, mais ou menos. Eu não atualizei pelos números atuais. Eu levo às vezes 30 dias sem olhar o meu home broker. Isso é real, acredite. Então, é uma empresa que eu olho de binóculo, lá para frente. Se for a zero, se falir a empresa, paciência, é um aprendizado. Estamos fazendo um estudo de caso com ela para aprender. Eu acho válido aprender nesse estudo de caso. Agora, temos que estar atentos que agora ela entra num outro cenário. Vamos aguardar, não tivemos manifestação do presidente ainda, mas fica esse adendo aqui. A empresa sai do pactuado, ou seja, tudo que ela disse que ia fazer, vinha fazendo até 2022. 2023 iniciou mal. Ou seja, aquela empresa que disse que podia sair a qualquer momento, palavras do Rodrigo Abreu em dezembro, podemos sair a qualquer momento da recuperação judicial, porque já cumprimos todas as formalidades necessárias. Apresentou um estudo dizendo que tinha fluxo de caixa para 3 anos, que ia ter um recebimento de 11 bilhões de reais em 3 anos, que pagaria todas as suas despesas. Como assim agora não consegue honrar compromissos? As conversas que tínhamos de fim de ano, início de ano, é que a Oi estava querendo reestruturar sua dívida. Até aí tudo bem, isso é normal. Tinha uma dívida, essa dívida ainda era alta. Tem uma dívida que para mim é curto prazo, que vence em 2025, uma dívida aí com os bondes estrangeiros, né, esses bondes de 2025, que sofre a flutuação do dólar.
Mas o cenário nacional continuou o mesmo. Selic de 13,75, o dólar estava acima de R$ 5, está começando a baixar, eu acho que vai baixar mais. O meu cenário é que a Selic começa a cair em abril, o meu cenário é que o dólar vai fechar abaixo dos R$ 5 no final do ano, provavelmente na casa de 4,30, 4,40. Ah, Clóvis, eu não acredito nisso. Problema seu, cada um acredita no que quer. Cada um acredita no que quer. Isso é a liberdade de pensamento, né? Cada um projeta cenários com base nas coisas que acredita, nas suas experiências. Ah, você tem uma experiência X e acha que o dólar vai a R$ 6. Parabéns para você. No final do ano a gente checa e vê quem se aproximou mais da realidade. Não é verdade? É isso, simples. Não há problema em divergirmos, não há problema algum. Agora, não use política como parâmetro de projeção de cenários macroeconômicos. Aí não, aí é burrice, viu? Já vou lhe antecipando aí que isso é burrice. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então temos que estar observando o que vai acontecer. Primeira posição, muita gente me mandando mensagem hoje, faz o quê? Bom, a essa altura, se você tivesse que ter saído da ação da Oi, teria que ter saído entre 2,50 e 2. Ela agora, esqueça o grupamento, ela agora está em 16, 17 centavos. Sair ou não sair, eu acho que para mim não faz diferença. Sair ou não sair, eu tinha um preço médio de 56, 58. Sair, para quê? Pode ir a zero. Vai que dá certo lá na frente, né? Apenas ficou muito esticado o prazo, né? Ficou muito esticado. Mas paciência, paciência, vida que segue, né? PRIO, eu estou aí há 3 anos já, vou fazer agora, daqui a mais 30, 40 dias eu faço 3 anos com PRIO e em 4 anos ela subiu 1.777%, ó, beleza, é isso. 7 ativos na carteira. 7 ativos. Tem um que o mentorado meu acompanha também, ele está fazendo o mesmo investimento, ele está feliz da vida, né? Igor, a Nvidia vai muito bem, paciência, é isso. Então a gente vai fazendo esses ajustes, né? Essas mudanças, balanceamento de carteira, né? É isso, a gente vai fazendo balanceamento de carteira, estratégia, mobilidade. Ah, Clóvis, mas não é investir em longo prazo? É investir em longo prazo, mas isso não significa ficar dentro de um freezer congelado. O longo prazo, ele é uma sucessão de ciclos de semestres, de anos, e aí você vai fazendo ajustes nesses trimestres, nesses semestres, nesse ano, você vai fazendo ajustes. Mobilidade, quem fica parado é poste. Mobilidade. Ah, mas eu não entendo, eu não tenho tempo, não sei o quê. Procure um mentor. Ah, eu não quero fazer mentoria com você. Procure um, entendeu? Faça com alguém, criatura. Hoje eu estava vendo uma entrevista maravilhosa do Warren Buffett, ele dizendo, invista em conhecimento, ninguém vai tirar isso de você. Invista em conhecimento. Faça isso por você, ninguém pode fazer isso por você. Invista em conhecimento. Minha vida toda eu fiz isso, investi em conhecimento, investi caro. Investi caro. Investi e muitas vezes, graças a Deus, tive empresas que pagaram muita coisa para mim, só de treinamentos com consultores internacionais. Olha, seguramente mais de 70, 80 mil dólares de treinamento, entendeu? Mais de 70, 80 mil dólares de treinamento ao longo de minha vida profissional de 30 anos de carreira, 31 anos de carreira como consultor, mais de 80 mil dólares de treinamento e boa parte disso aí, 90% pago por outras empresas clientes minhas que custeavam isso e graças a Deus, né, custeavam porque eu não precisei gastar, usei o meu tempo que também tem valor, mas os treinamentos todos foram pagos pelas empresas que eu prestava serviço, isso é muito bom, né? Mas é isso, invista em conhecimento. Se existe uma coisa que você precisa fazer é isso. Tenha um mentor, não precisa ser comigo, mas tenha um. Procure alguém para ser seu mentor, alguém que você acredite, que você confie, né? Isso é base. Se você não tiver essa disponibilidade, vai ficar muito difícil, porque sozinho, eu fiz o caminho sozinho. Eu levei muito tempo, apanhei muito, quebrei na bolsa em 2008. Então veja, se eu tivesse um mentor, talvez eu não tivesse quebrado. Certamente eu não teria quebrado. Entendeu? Então é isso.
reflitam, mas neste primeiro momento o que eu queria dar de feedback para vocês era isso, de que por hora meu posicionamento não há nada a fazer, vamos acompanhar, mas a empresa entra num território agora que eu considero novo. E o presidente Rodrigo Abreu, ao meu ver, até aqui, começa a perder credibilidade. E vamos falar em outros vídeos de que existia um grupo tentando assumir o controle da Oi. Vamos ver se eles vão querer continuar fazendo isso, porque seria importante, porque assumir o controle da Oi poderia significar, inclusive, a substituição do Rodrigo Abreu como presidente. Vamos falar sobre isso em outros vídeos. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.